A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, companheiros, amigos ouvintes da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco, projeto Tempo de Mudanças, está no ar. E hoje nós temos aqui alguém que representa de maneira excepcional esse tempo de mudanças que nós estamos vivendo. Alguém que teve a capacidade de se reinventar diante dos microfones, de se reinventar diante dessas novas mídias que estão aí para ligar o mundo, para ligar o planeta e para possibilitar a manutenção das nossas atividades. É um comunicador muito conhecido de vocês, que tem um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, que constantemente está conosco nas atividades que a rádio desenvolve. E na tarde de hoje nós vamos trazer para vocês, para o nosso deleite e para as nossas informações, o nosso amigo Tiago Brito. Cláudia Dutra, que alegria estar aqui com vocês. Um beijo para todos os ouvintes do Movimento Espírita em Foco. Cláudia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo, falando dos nossos trabalhos, falando dos nossos projetos. A humanidade foi convidada, foi chamada a descobrir, a desenvolver uma nova forma de viver e de realizar atividades que eram do nosso cotidiano. Aprender a vestir essas atividades com roupagens novas. Não foi fácil para alguns de nós. Para outros, com talentos inatos, isso aconteceu naturalmente, como foi com o caso de Tiago Brito. Tiago, que eu costumo dizer que é um homem multimídia, é um comunicador multimídia. Nós estamos aqui nessa tarde para conhecer essa capacidade desse amigo de se reinventar constantemente, de ter novidades constantes para apresentar ao movimento espírita. Tiago Brito, meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Amigo, nós já conhecíamos o seu talento de cantor. O Tiago cantor chegou ao movimento espírita com uma nova forma de falar dos postulados doutrinários, com um novo jeito, jovem, empolgante, comunicativo, contagiante, de cantar, de mostrar a esse movimento espírita que poderíamos alegremente louvar as ações dentro do nosso procedimento de mudança na nossa vida com uma música alegre, uma música que enchia os nossos corações. Então nós já conhecíamos esse seu talento. Há uns 2 anos atrás, fomos surpreendidos conhecendo o Tiago escritor. O seu talento em grafar de forma simples, mas de forma clara, atestava que você estava para além de apenas entreter com a música, mas que você tinha uma mensagem a passar. E isso certamente surpreendeu a muitos. Agora você se reinventa, fazendo lives. E as lives estão maravilhosas. Nos conta como esse novo talento surgiu na vida de Tiago Brito. Claudinha querida, todos os nossos irmãos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro. Então, menina, todas essas atividades que a gente sempre realizou aí no movimento espírita, né? Eu tenho atuado há mais ou menos uns 12 anos como divulgador no movimento espírita. Independente, eu acho que você sintetizou bem, Cláudia. Independente da tarefa que eu abraço, a gente sempre traz essa marca da alegria, da descontração, da informalidade. E bom, de repente vivemos essa crise social, essa crise de saúde. E eu me perguntei o que eu faço para continuar levando a mensagem da doutrina adiante. O que eu faço para auxiliar, para ajudar, consolar corações? Alguns de nós têm passado momentos de incerteza, de insegurança, de sofrimento, mas a gente lembrar logo no início, onde o medo era maior ainda, a incerteza era maior ainda, né? Estou falando do mês de março, abril, onde essa pandemia chegou com força total.
né, números alarmantes e, bom, infelizmente ainda temos números muito negativos. Mas eu me perguntei para a espiritualidade, e agora o que a gente faz? Né? A gente sempre fez muita palestra no movimento espírita, né? Cerca de 80 por ano. E também com os livros, divulgando os livros nas casas espíritas. E aí me veio esse questionamento. E a espiritualidade não demorou, sabe? E prontamente inspirou a gente a começar com a live, a começar com os programas na internet, né, na Rede Amigo Espírita principalmente, também as lives com as casas espíritas, né? Talvez as mesmas casas espíritas que me convidariam para as palestras, sabe, Claudinha? E agora a gente faz assim online. Bom, uma nova porta que se abre, uma nova possibilidade de estar falando com mais gente, falando sobre essa realidade espiritual, sobre esse evangelho que traz coragem, que renova a fé. E foi isso, minha amiga. Bom, é aquilo, né? A gente pergunta, e aí agora o que eu faço? E a resposta logo vem, e a gente está aí trabalhando, minha irmã. De repente eu recebi uma divulgação na Cozinha Espírita com Tiago Brito. Eu fiquei curiosa e fui conferir. E certamente muitos ouvintes nossos, muitos seguidores teus, também tiveram essa curiosidade e foram lá conferir. E aí, Tiago, me conta, como é que surgiu essa ideia? E para quem ainda não foi conferir, o que é na Cozinha Espírita? Claudinha, esse momento que a gente passa foi um momento de muita mudança lá dentro da minha casa. A gente tinha uma companheira que já trabalhava com a gente há 12 anos e que desencarnou, deixou essa saudade, essa gratidão, e ela desencarna, né? Não foi pelo Covid, mas foi também um desencarne por motivo de saúde. E após encarar a doença, em menos de 2 meses, minha querida Antônia se vai. Bom, ela era uma cozinheira de mão cheia, Claudinha, e quem assume então essa tarefa sou eu. E detalhe de bastidores, né? Uma casa nova, a gente acabou de mudar, a gente passou 1 ano e meio fazendo a nossa casa e chegou a hora de mudar. E eu assumo essa tarefa da cozinha. A cozinha é um lugar onde eu encontro muito afeto, eu gosto muito de dar carinho, sabe? E é uma forma de eu dar um pouco de carinho para minha família, né? Fazer alguma coisa com cuidado, com capricho, para as pessoas, né, comerem, achar gostoso, se alimentarem, né, enfim. E de repente eu tô sentado na mesa da sala participando de uma outra live e assim que eu acabo me vem essa ideia, Cozinha Espírita. Mas não é um programa de culinária. O nome é engraçado, Cozinha Espírita, mas na verdade é uma grande brincadeira, porque geralmente as pessoas vão falar de espiritismo na internet, elas estão sentadas numa mesa, numa biblioteca, num escritório, não é verdade? E eu falei, não, vamos para a cozinha, vamos para um lugar inusitado e essa é a brincadeira, né? A gente diz que a gente troca o livro de receitas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente faz algumas analogias do Evangelho com a culinária, né? Então a gente vai traçar sempre esse paralelo de forma descontraída, né? De forma até certo ponto divertida, mas sempre trazendo a reflexão, né? São pílulas pequenas, são 2 minutos, no máximo 3 minutos dura um episódio, e vocês estão todos convidados a conhecer minha cozinha, tá bom? E vim falar de espiritismo na nossa cozinha. Dentro do projeto na Cozinha Espírita, eu assisti uma live outro dia, porque o título chamou a minha atenção. São muitas lives, eu procuro acompanhar todo mundo, mas aí o título era Panela de Pressão. O que é essa panela de pressão? Eu sei porque eu assisti. Mas conta como é que surgiu essa ideia de usar a panela de pressão como título para desenvolver as suas ideias, como título para que você pudesse falar de assuntos que às vezes ficam tão guardadinhos lá dentro de nós e que não conseguimos expelir, colocar para fora. O que é a panela de pressão? Pois é, dona Cláudia, a panela de pressão. Como a gente falou, cada episódio do Cozinha Espírita, ele vem para falar do Evangelho de Jesus, mas
fazendo linguagem figurada, né? Linguagens ilustrativas, figuras de linguagem. E dessa vez não foi diferente, né? Nesse episódio que você se refere, panela de pressão. E aí a gente analisa para que serve a panela de pressão na cozinha. A panela de pressão ela vem para quebrar as fibras do alimento. Às vezes você vai cozinhar, aquela batata vai demorar, né? Na panela de pressão é muito rápido, né? Bom, existem várias receitas de panela de pressão, hein, pessoal? A minha esposa mesmo cá entre nós, ela faz um macarrão de panela de pressão que é uma maravilha. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a panela de pressão ela vem para quebrar as fibras do alimento, às vezes alimentos mais rígidos e torná-los aí mais moles, né? Mais macios. Pois bem, na vida a gente encara a pressão que às vezes vem de diferentes lados. Pode ser uma pressão no trabalho, né? Uma pressão profissional. Pode ser uma pressão na área do sentimento, pode ser uma pressão na área espiritual, na área financeira, enfim, a gente sofre pressão. Somos sempre pressionados. E por que chegam essas pressões, esses desafios, enfim? Sinal que a gente precisa amolecer essas fibras do coração. Andamos muito enrijecidos. Então a gente precisa aproveitar essa pressão que a vida nos oferece, né? E se você que está escutando a gente agora está passando por esse momento, eu quero lembrar que em determinado momento essa panela ela começa a assoviar, começa a apitar, então a gente vai aliviar essa pressão para poder abrir a panela. Então, quando a gente se sente pressionado, é importante a gente entender quando isso é nocivo e quando isso é saudável. Porém, que a gente aproveite a oportunidade desses desafios para amolecer o coração. E amolecendo as coisas ficam mais fáceis de mastigar, mais fáceis de digerir. Então essa foi a analogia com a panela de pressão. Outros objetos, outros apetrechos utilizados na cozinha também serão usados dentro desse projeto Cozinha Espírita, porque existem alguns que são bem sugestivos e enveredando aí por esse caminho de utilizar objetos do cotidiano, no caso aí, objetos da cozinha, eu tenho certeza que tem muita água para rolar aí embaixo dessa ponte. É uma forma muito interessante de podermos passar as informações, de podermos convidar as reflexões, utilizando palavras conhecidas, utilizando, neste caso, objetos que são conhecidos até mesmo de quem não cozinha. A gente pode citar outros exemplos. Realmente, esses objetos têm nos ajudado muito com esse conteúdo, com o que a gente quer transmitir. Por exemplo, lembrando agora de cabeça, assim, tem o episódio da faca amolada. Faca amolada sem ferir ninguém. Na cozinha a gente usa muito faca, né? Faca para cortar, para ajudar, para repartir, para porcionar, enfim, para dividir, e cortes exatos. Tem que ter cuidado para não cortar o dedo fora, para não se machucar, né? Então, a gente faz uma analogia com as palavras e com as nossas atitudes, que tenhamos essa prudência e essa precisão na hora de usar as palavras, para a gente não sair por aí igual uma faca amolada, mas sem precisão, sem prudência, saindo por aí para ferir as pessoas. Então, a gente tem essa analogia com a faca e com o nosso comportamento no dia a dia, né, para não ferir. Deixa eu tentar me recordar de mais um. A gente tem... Oh, meu Deus, mas me bateu um branco. Ah, tá, lembrei. A gente tem um que recorda pra gente dos ingredientes da vida, né? Para tornar a vida gostosa, um ingrediente que não pode faltar são os desafios que trazem os aprendizados, né? Eu lembro que a gente resgata aí desde os desafios da primeira infância, do andar, do subir, do cair, tudo vem somar para o crescimento de todos nós. Então, um ingrediente que não falta na vida é o desafio. E sempre que você tem um desafio, você tem uma motivação para crescer, para vencer, né? A gente também tem um episódio que fala sobre o equilíbrio no prato da vida.
Será que a gente pode comer só bobagem? Só gordura, só fritura, só doce? E como é que fica a saúde? E aí a gente traz isso para o nosso dia a dia, para falar um pouco sobre equilíbrio, sobre dosar, não é? Não viver uma vida de exageros. Então a gente também traz uma reflexão bacana. E é assim, Claudinha, assim a gente vai trazendo os episódios temáticos, mas sempre falando do Evangelho de Jesus, o nosso chefe master, né, nessa cozinha divina. Antes de falarmos de outros projetos seus que nós estamos acompanhando, eu gostaria de dar esse tempinho para que você pudesse falar mais sobre esse projeto Cozinha Espírita, dizer aquilo que você ainda não disse nas suas respostas, para que pudéssemos passar a examinar. Eita, homem que tem projeto, não é verdade? Antes de podermos examinar esses outros projetos. Então, a Cozinha Espírita, ela acontece na Rede Amigo Espírita. É a maior rede, talvez, de divulgação na internet do Espiritismo, porque só nos canais de YouTube, se somarem os dois canais, o da Rede Amigo Espírita e da Rede Amigo Espírita Internacional, são 400 mil inscritos. É muita gente, né? Então é um canal de muita força, dirigido lá pelo José Aparecido, grande companheiro, grande trabalhador da divulgação espírita. E o que eu posso trazer de curiosidade é que esses episódios, eles são praticamente psicografados, porque a intuição ela vem muito forte e eu só precisei de 2 vezes para escrever os 10 primeiros episódios. Sentei e escrevi logo um atrás do outro. Gravamos na minha cozinha, na cozinha da minha casa. E só teve um episódio que a gente teve um tema sugerido, que eu comentei aqui, que foi o Gabriel. O Gabriel é um camarada inteligentíssimo, super envolvido com o Evangelho do Cristo. E ele fala: Tiago, posso deixar uma sugestão? Eu falei: claro. O sal da terra, o tempero da vida. E aí eu abracei e a gente desenvolveu rapidamente esse texto, onde a gente vai falar sobre essa vida sem sal, essa vida sem gosto, e também trazendo uma reflexão muito preciosa para a gente. Como é que faz para colocar gosto na sua vida? E como é que você faz para ser o sal da terra e fazer diferença? Sair dessa coisa sem sal, sem gosto. Então, também foi um episódio muito gostoso, o único onde a gente recebeu uma sugestão de encarnado, vamos dizer assim. Todos os outros, as ideias entraram na minha cabeça de forma muito automática e foi até fácil, né, de desenvolver por causa disso. É isso, minha amiga. Programa Espírito Amigo. Nos conta um pouquinho mais. Nele, você apresenta pessoas que são conhecidas do movimento espírita, pessoas que se destacam nas diversas áreas, né? No caso, eu assisti aí o programa com o Luiz Hu e fiquei muito empolgada com a maneira simples, mas clara, com que vocês ali conversaram, desenvolveram algumas ideias. E isso é comum no movimento espírita. Nós conhecemos a pessoa que está em destaque, seja ela na música, seja ela como escritor, seja como palestrante, mas nós não prestamos muita atenção na pessoa porque há um distanciamento entre a pessoa e o público. E aí você vem com esse projeto Espírito Amigo e traz uma forma humanizada de apresentar a pessoa e o trabalho que ele desenvolve. Como é que surgiu a ideia desse programa? Ele vai continuar? Conta para nós. Cláudia, o programa Espírito Amigo, que também é um programa da Rede Amigo Espírita. Bom, gente, não vamos esquecer, eu também estou aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa Conexão Espiritismo, hein? Aproveitando para fazer essa propaganda. Né? Toda quinta-feira, 3h30 da tarde. Mas uma coisa não impede a outra, a gente também está atuando na Rede Amigo Espírita e esse projeto Espírito Amigo, onde a gente bate um papo com companheiros do movimento espírita. É claro que eu não sou um entrevistador assim igual Cláudia Dutra, né? Então é mais um bate-papo mesmo. E aí, como é que funciona? Eu tenho percebido que de um tempo para cá, eu tenho notado um movimento espírita receoso de falar de mediunidade, receoso de falar de fenômenos mediúnicos, e me causa muita estranheza. Parece que tem uma turma querendo fazer espiritismo sem espírito. Se não puder ter espírito aqui no movimento espírita, vai ter aonde? Então, para futucar essa ferida, a gente
pede que os companheiros tragam suas histórias, suas vivências, de preferência se tiverem vivências mediúnicas. E olha, nós temos episódios interessantíssimos. O Luiz Hu, que você citou, ele conta as primeiras experiências mediúnicas dele, casos de desdobramento. Oh, mas ele vai contar tanta coisa bacana. Quando ele foi operado, né, teve a vista operada por um médium, no qual ele entrevistou aquele espírito. Então, Yasmin Madeira trouxe histórias belíssimas. Ela se recordou lá da infância dela, quando ela começou com a vidência, vendo os espíritos. Então, é muito legal. Você também usou uma palavra que eu achei interessante, que é humanizar. A gente humanizar as pessoas. Quem é o Tiago, quem é a Cláudia, quem é o fulano, quem é o cicrano? Nós somos todos farinhas do mesmo saco, pessoas imperfeitas que tentam melhorar, que têm seus medos, suas inseguranças e seus desafios. E a gente tem muita coisa em comum. Quando a gente começa a escutar a história de cada convidado, a gente se identifica. E o mais bacana, não é só simplesmente pela curiosidade de ouvir as histórias, mas pelos aprendizados que estão embutidos em cada uma delas, né? E bacana também que vai ajudando a gente a perder medo de espírito, né? Isso é muito legal, muito importante. Então não perca o programa Espírito Amigo. Grandes companheiros do movimento espírita trazendo as suas histórias, abrindo o seu baú de histórias. Vale muito a pena vocês conhecerem. Espírito Amigo no YouTube, na Rede Amigo Espírita. No último presente, para todos nós, na voz de Tiago Brito, Moradas de Meu Pai. Eu vivia perdido, procurando um lugar de paz. Reclamava, sentindo que aqui já não aguento mais. Será que não tens a chave do seu destino? Esse teu caminho, utilize as ferramentas para o seu serviço, mas oração e caridade para os pequeninos. Trabalha, orar, degraus que te elevarão. Trabalha, orar, esforços se compensarão. Vamos ao mar, podemos voar e novos mundos para habitar. Vamos voar, podemos amar muitas moradas na casa de meu pai. Na casa de meu pai. Trabalhar, orar, degraus que te elevarão. Trabalhar, orar, esforços se compensarão. Vamos amar, podemos voar e novos mundos para habitar. Vamos voar, podemos amar muitas moradas na casa de meu pai.
de meu Pai. Ai, oh. Na casa de meu Pai. 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 Estamos conversando com Tiago Brito. Todos já conhecem aí da programação da Rádio Rio de Janeiro. Tiago, que é cantor, é compositor, é escritor e que agora também preenche os nossos dias, as nossas noites com uma série de lives, de programações novas que nos mostra que força de trabalho esse companheiro tem. Como é importante termos no movimento espírita pessoas que têm atividades múltiplas e que conseguem, neste momento de distanciamento e de preocupações, preencher as nossas vidas com boas informações, com boas programações, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança. E você, nossos companheiros desses momentos, não saia daí não. Aguarde só um minutinho, que vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Tiago Brito. Eu tenho certeza que muitas das informações passadas aqui agora foram novidades para vocês, mas daqui para frente você pode conferir no site da Rádio Rio de Janeiro a divulgação de tudo que acontece no movimento espírita, incluindo essas lives do Tiago Brito. É só clicar lá, site da Rádio Rio de Janeiro, Agenda Espírita, e você fica sabendo de tudo o que acontece. Nesse retorno, nós queremos brindar vocês também com mais uma música do Tiago Brito, Pobre Rico. Essa música diz muito para todos nós. Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Cadê minhas joias, minhas roupas? Me tira daqui! É apenas um pobre rico, sem migalhas de luz. Se esconde em meio às trevas, ignora Jesus. Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui, mas depois vem a surpresa, você não morre, fica tudo aí. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Na espiritualidade, dinheiro não tem valor. Seu único tesouro é o que você plantou. Não amou os outros, o egoísmo te ganhou, mas terá uma nova chance. Você renasce e aprende o quanto errou. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amargo, segundo é um mel. Escolha o caminho de ser ou de
vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia tão rara, importada, fica tudo aí, desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amargo, segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí, desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia tão rara, importada, fica tudo aí, você se sente desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. Tiago, antes do distanciamento social a que todos fomos submetidos em prol da nossa saúde, por conta da chegada aí do coronavírus, nós estávamos aqui na maior empolgação divulgando o teu trabalho teatral. Espírita pode rir? Era uma pergunta que todos queríamos receber a resposta, mas infelizmente o projeto foi suspenso, como todos os demais que estavam programados, e aí nós não recebemos a resposta. Conta pra gente. A pergunta ainda continua válida? Nós vamos poder receber essa resposta? Você vai transformar em live? Como é que vai ficar essa questão de nós podermos responder ao movimento se espírita pode rir? Então, Claudinha, é verdade. Nas vésperas da pandemia, a gente estava prestes a estrear esse novo projeto. Como você disse, né, um projeto teatral, porque de fato ele acontece no teatro. É o stand-up comedy, né? É um show de humor, onde a gente fica em pé ali contando casos e contando histórias e convidando o pessoal a refletir e rir com a gente. E realmente o nome do espetáculo é esse, Espírita Pode Rir? Aí você me pergunta, e aí, Thiago, pode ou não pode? Bom, no momento, de máscara, né? A gente pode rir de máscara só. Mas a verdade é que não é o momento ainda da gente fazer esse tipo de aglomeração. Entulhar todo mundo dentro de um teatro, não tem como. Talvez só com a vacina, minha amiga. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas vai dar certo, vai ser muito legal. E a gente fez um teste, foi um teste interessante. Que foi um teste onde mostrou pra gente que existe sim essa demanda no movimento espírita de pessoas que querem o entretenimento, que querem uma diversão. E olha que legal, você aliar a diversão à evangelização, à reflexão, à ligação com o Pai. Então essa é a proposta do stand-up Espírita Pode Rir. Aliás, é uma pergunta, né? Espírita pode rir? Tem um pontinho de interrogação. E também uma provocação, porque o pessoal sempre gostou de ficar meio xoxo, meio barro, meio tijolo, né? Aquela coisa morna. E tem sido, né, uma característica do movimento espírita, mas que agora começa a ficar mais dinâmico, mais moderno, começa a se atualizar. Embora a gente ainda encontre algumas amarras, alguns dogmas que foram inseridos aí involuntariamente, eu acredito, pelo movimento espírita. Então a gente vem para também tentar romper mais uma barreira, mostrar que a gente pode fazer um trabalho com seriedade doutrinária, trabalho do Evangelho do Cristo, mas com bom humor, fazendo o pessoal rir. Rir de quê? Rir de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos tropeços, né? Rir é melhor do que chorar. E que a gente possa usar esse sorriso
para ter coragem de mudar, para ter coragem de seguir em frente. Então, o espírita pode rir? Pode, deve, precisamos. A gente já teve 4 apresentações desmarcadas em 4 cidades diferentes, mas vai rolar. Vamos esperar mais um pouquinho, 2021 está chegando e a gente vai fazer bastante apresentação para ajudar as instituições que precisam de apoio, né? Uma outra live que chamou a atenção foi a que trazia também uma pergunta. Pode ter alegria na casa espírita? Dizer essa frase em formato de pergunta é para alertar ou levantar questões? Cláudia, eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui inconformado, né? Eu acho que nós do movimento espírita, a gente precisa sair dessa zona de conforto que a gente criou, dessa acomodação, para termos essa autocrítica. Entender onde a gente falha, onde a gente precisa melhorar, porque temos dificuldade de alcançar alguns corações. E eu sempre gosto de voltar a lembrar. Jesus fez um evangelho para todos, sem restrição. Então, se o movimento espírita não está chegando a todos, é porque a gente está errando. E eu vejo dificuldade do espiritismo chegar aos corações mais jovens, por exemplo. Jovens adultos, adolescentes, que muitas vezes não se reconhecem naquele lugar. E quando a gente provoca e pergunta se pode haver alegria dentro da casa espírita, a gente está provocando alguns companheiros que construíram dogmas que não têm base na doutrina dos espíritos. Porque se tiver alegria demais vira euforia. E qual é o problema? Euforia com Jesus? É uma euforia que aproxima do Evangelho? É uma euforia que convida a transformação? Então qual é o problema? Então é uma euforia saudável. E as pessoas se preocupam ainda com rótulos, Cláudio. Então, essa reflexão que a gente fez, né, sobre se pode haver alegria na casa espírita, sempre um estudo com base doutrinária, onde a gente busca a base em O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, né? E a gente traz aí esse estudo embasado na doutrina, porque Tiago, como eu gosto de dizer, Tiago é Zé Ruela, Tiago é um Zé Mané. Todo o crédito, todo o conhecimento vem da doutrina dos espíritos. O que a gente faz é só beber dessa fonte e dividir com os companheiros, porque assim a gente está estudando junto. E eu que preciso estudar, preciso aprender, faço isso junto com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, com os nossos companheiros de caminhada. Bate-papo com Tiago. É uma forma de chamar novas reflexões e de dar ampla liberdade de fala às pessoas que conversam contigo. Como é que você se sente nesse momento em que muitos de nós, infelizmente, foi levado a um momento de tristeza, foi levado pelo medo, pela incerteza do futuro, a recear o que viria pela frente? E aí, batendo papo contigo, nós nos irmanamos muitas vezes com quem está conversando e percebemos que podemos, mesmo dentro da dificuldade, pensar diferente. Me conta, nos conte, como é fazer essa promoção de mudança nesses paradigmas em que a humanidade toda se viu envolvida e que de repente nós podemos relaxar, refletir com tranquilidade, sermos chamados a buscar a paz através da confiança, através de uma fé renovada e raciocinada. Cláudia, eu acho que já estava na hora da gente ter mais esse bate-papo. Dentro da casa espírita, às vezes eu noto palestras tão professorais, tão distantes, muitas vezes um palestrante que não se conecta com o público, com palavras rebuscadas, eruditas, e fica aquela coisa realmente distante. E quando a gente coloca esse formato que mais parece um bate-papo, e o legal é que o público pode interagir através dos comentários, das perguntas, fica uma coisa mais leve, mais acessível, uma coisa mais íntima. E eu já sentia muita necessidade do movimento espírita ser um pouquinho menos formal e um pouquinho mais informal. E esse bate-papo é um bate-papo que, independente do tema que a gente trata,
sempre com uma forma simples de falar, ele vai trazer acolhimento, mostrar que a gente está junto no mesmo barco. E eu gosto muito de desmistificar essa imagem que possa ter de palestrante, de médium, de escritor. Eu gosto muito de desmistificar e mostrar que a gente está junto no mesmo patamar, com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos, né? com as provas e com as expiações que são tão necessárias para a gente. Então, esse bate-papo é isso, é aproximar os corações. Eu não sei o que se passa do outro lado. Eu não sei quem está escutando agora a gente nessa entrevista, o que essa pessoa está passando, esse irmão está passando, e muitas vezes a gente sente a intuição mediúnica ali guiando a gente para trazer determinada observação, determinado apontamento. E é isso, minha amiga, esse é o bate-papo, algo que você já sabe fazer aqui na Rádio Rio de Janeiro há bastante tempo, né, Claudinha? Momento Rasgação de Seda, eu me recordo, o primeiro programa, a primeira entrevista aqui contigo, talvez, eu vou chutar aí, não sei, 2011 talvez, não sei. E eu me recordo como eu fiquei à vontade, falei, meu Deus, mas que comunicadora, que coisa bacana. Então, você pode ter certeza que você também serve de inspiração pra gente, né? Esse bate-papo acessível, sem máscara, sem personagem, sendo nós mesmos, né? Com a dor e a delícia de sermos como somos. Então é isso que a gente precisa, Claudinha. A gente precisa soar cada vez mais natural, mais real, mais verdadeiro e mais transparente. É esse aí o nosso bate-papo. Você, amigo, repito, é um comunicador espírita versátil. Aqui, nesse espaço, já recebemos você tantas vezes para falar dos seus projetos, falar primeiro da sua música, depois do seu livro, depois do projeto teatral, e aí por diante você foi nessa sequência de novos projetos, novas realizações, novas ações, aprendendo com certeza com elas e nos ensinando também muitas coisas. Mas tudo vai passar e a gente sabe, a gente tem a certeza absoluta que vai haver uma modificação no trato social da humanidade. Vai passar esse momento drástico, esse momento perigoso, em que a pandemia está no auge, e nós vamos ter que reaprender a viver, talvez, quem sabe, né? Com esse nosso amigo vírus, mas reaprender a viver e refazer as trajetórias, tanto coletivas como individuais, de cada um de nós. Como é que você vê esse futuro? Você, como comunicador, pretende se manter com esses programas que você tem proporcionado, graças a Deus, a todos nós? Como é que você vê daqui a mais alguns meses, quando as coisas estiverem equilibradas, quando de repente surgir uma forma de controle dessa pandemia, quem sabe com a vacina ou não? Como é que você vê o Thiago Brito no futuro, tanto a médio como a longo prazo? Claudinha, obrigado pelo convite, né? A gente fez uma gravação assim um pouquinho diferente, né? Com essa coisa do nosso distanciamento, que é necessário ainda. E, puxa vida, só tenho a agradecer, você sempre tão carinhosa comigo. E você sabe que esse seu carinho para com as pessoas, para com os trabalhadores aí dessa seara, minha amiga, é algo que fortalece, é algo que motiva. Então eu agradeço até em nome de outros companheiros, tá? Você é sempre muito acolhedora e encorajadora. Aproveito para fazer a propaganda dos nossos livros, né? Lançamos o segundo livro, então temos aí o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, que você já conhece, e agora temos também o livro O Diário de um Quase Anjo, Relatos de um Espírito Amigo. Ambos os livros lançados pela editora Frei Luiz. Então, quem quiser adquirir, 100% da renda beneficente, totalmente beneficente, para ajudar o Centro Espírita Seguidores de Jesus e o Lar de Frei Luiz, tá bom? Então, vocês podem me procurar no meu Facebook, no meu Instagram, ou então visita direto o site da livraria, Lar de Frei Luiz, livrarialardefreiluiz.com.br. Eu acho que é esse o site. Mas, na dúvida, me chama que eu te direciono, me chama aí no
no particular aí no Facebook ou no Instagram, e eu te dou a dica de como adquirir. Esse livro chega direto na sua casa, precinho bacana, acessível, se eu não me engano, R$19,90 um, R$28 o outro, mas sempre tem promoção aí comprando os dois, tá? Então eu agradeço o espaço de divulgar esses trabalhos, esses projetos. E antes que fique alguma dúvida, mas o Thiago faz muitos trabalhos, muitos projetos, então ele é um ser iluminado, missionário, negativo. Na verdade, eu gosto sempre de brincar assim, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. É muita dívida, meus amigos. Sabe lá o que eu já fiz para atrapalhar a divulgação do Evangelho. Então que dessa vez eu trabalhe a favor, né? E que eu consiga começar a colocar em prática aquilo que a gente já fala na teoria. Esse é o maior desafio de todos. Então, olha, um beijão para vocês. A gente se esbarra por aí no Cozinha Espírita, no Espírito Amigo, no Conexão Espiritismo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Toda quinta-feira, 3h30 da tarde, com reprise aos sábados, 15 horas, Conexão Espiritismo. Não percam, tá? Um beijão no coração de vocês e a gente se vê por aí. Claudinha, obrigado, querida. Meus ouvintes, meus amigos, um abração e viva Jesus! Ô, Tiago, eu é que te agradeço o carinho, a participação, a consideração. A gente faz porque realmente é assim que sabemos que tem que ser as nossas relações. E eu quero aproveitar para contar uma história. A primeira vez que eu te vi cantar foi no palco da TV Nova Luz. Eu estava lá participando de um programa e você também era um dos convidados, um dos participantes. E quando eu te vi no palco cantando Bombardeio de Pétalas, eu pensei, nossa, tá aí uma voz do futuro da doutrina espírita, do futuro do movimento espírita, uma voz que vai arrastar multidões não só de jovens, mas também de pessoas que queiram renovar, que queiram colocar para frente esse movimento, repensar os paradigmas que ele traz. E ali eu tinha certeza absoluta que muitas vezes nós iríamos falar de você. E foi também no programa da TV Nova Luz que eu vi o futuro da comunicação do movimento espírita. Nós estávamos fazendo um programa de final de ano e, para nossa surpresa, já que não tínhamos sido avisados antes, né, recebemos a surpresa depois de já estar lá, entrou para participar conosco, para brindar o público que estava assistindo o programa, 2 pessoas da SEI, do Conselho Espírita Internacional. Uma delas era uma brasileira, uma moça, que estava lá trabalhando a divulgação do trabalho de evangelização entre crianças e jovens, e outra pessoa era representante do conselho. E eu fiquei encantada, eram 2 países diferentes, Chile e Bolívia, se eu não me engano, e ali eu fiquei pensando, nossa, é assim que nós vamos nos comunicar e chegar a todos os cantos. E é o que está acontecendo hoje. Estava sendo preparado já de muito tempo essa forma de comunicação online, em que a doutrina não tem nada a perder e em que se chega a vários lugares ao mesmo tempo, mesmo nesses momentos de distanciamento social. Então, eu é que tenho o prazer de agradecer o privilégio que tive de ver 2 coisas antecipando, 2 situações antecipando o futuro. Você está se mostrando esse comunicador excepcional e o futuro online da comunicação para a divulgação do movimento espírita. Então, eu é que agradeço a você e a todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho, porque realmente o movimento espírita só cresce. Tiago, amigo, foi um prazer enorme conversar novamente contigo. Esperamos, no futuro breve, poder estar juntos novamente, não só aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, mas também nas atividades que você estiver realizando, no trabalho, no teatro, enfim. Que nós possamos dar continuidade junto contigo nessas atividades tão bem realizadas por você. Te desejo muita saúde, muita paz e um sucesso constante e contínuo nos seus trabalhos. Grande abraço, amigo. Se Deus é um só, se Jesus é um só, então por que o homem não vive mais o amor? Se o fim
homem não modifica o seu interior. Tantos com o evangelho na mão, mas sem tê-lo em seu coração, bem na hora de vivê-lo. Jesus Cristo não quer só louvor, Ele quer mais ação, mais amor. Quer que os homens se tornem irmãos, se tornem irmãos. Deus é um só, se Jesus é um só, então por que o homem não vive mais? Se o fim é um só, se o caminho é um só, por que o homem não modifica o seu interior? Ação, mais amor. Quer que os homens se tornem irmãos, se tornem irmãos. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco. Em Foco. Em Foco. Em Foco.